Na última segunda-feira, dia 14, foi o Dia Mundial de Combate ao Diabetes. Para entender mais sobre essa doença silenciosa, a gente fala sobre o assunto agora no quadro Fala Doutor. Quem está aqui comigo no estúdio é o endocrinologista Luiz Antônio de Araújo, diretor da Sociedade Brasileira de Diabetes. Boa tarde, doutor. Boa tarde, é um prazer. Tudo bem? Tudo certinho. Muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Doutor, antes de mais nada, vamos desmistificar essa questão de que diabetes acomete só idoso. É verdade, é mentira? Bom, na realidade o diabetes ou a diabetes, as duas formas estão corretas, pode afetar qualquer faixa etária, desde meses de idade até na fase mais adulta e no idoso propriamente dito. O que acontece é que a maior parte dos diabéticos, 90% deles, são diabéticos tipo 2. E os diabéticos tipo 2, normalmente, eles afetam pacientes acima de 40 anos de idade. E quanto mais evolui a idade, maior o percentual de diabetes na face da Terra. Nós temos também os diabéticos tipo 1, que são as crianças e os adolescentes, corresponde a 10% dos diabéticos. Então, eles podem afetar qualquer faixa etária. A grande diferença desses dois grupos é que os diabéticos tipo 1, eles são decorrentes da destruição das células que produzem insulina. Então, é uma doença adquirida. E desde o início, essas crianças, adolescentes, eles são dependentes de insulina. Já os diabéticos tipo 2, o fator desencadeante, a causa é hereditária. E o fator desencadeante é principalmente a obesidade. Mais particularmente a obesidade visceral, que é a gordura abdominal, que acarreta uma resistência à insulina e a insulina deixa de agir. Então essa que é a grande diferença. Tá certo então, doutor. Eu só quero chamar o pessoal, quem quiser mandar o WhatsApp, mandar uma pergunta, participar, tem uma pergunta que quer fazer aqui para o doutor Luiz, pode mandar para o 98884-6107. Então vamos continuar aqui, doutor. Então quais são os principais sintomas da doença? Isso, o paciente portador da doença, ele pode ser totalmente assintomático, então a doença pode ser, não sentida, não pressentida, sem sintomas. Então, por isso a importância de fazer o diagnóstico precoce dos pacientes diabéticos, haja visto que 50%, a metade dos pacientes que são diabéticos, eles não sabem ser portadores da doença. Por isso é chamada doença silenciosa, né? Isso, a gente chama de epidemia silenciosa, porque o paciente não sente e não vê. E o problema são as complicações do diabetes, quando o paciente não sabe ser portador da doença. Mas quando o paciente tem sintomas, eles podem ser sintomas muito genéricos, como aumento do prurido, a coceira no corpo. O paciente pode ter infecções genitais de repetição, sem saber a causa. O paciente pode, eventualmente, já na medida que for evoluindo a doença, ele pode aumentar a necessidade de tomar água. Na medida que bebe mais água, ele vai urinar mais. Junto com isso, aumenta o apetite e, apesar de aumentar o apetite, ele pode emagrecer. Então, normalmente, o paciente come mais, toma mais água, urina mais e mesmo assim ele emagrece. Esses são os principais sintomas. Então. Então, quando ele é diagnosticado com diabetes, como que deve ser o tratamento? Existe um tratamento específico para cada paciente? Isso, cada paciente é diferente um do outro. A gente não trata a doença, trata o paciente de forma individualizada. Mas como orientação geral, o paciente diabético tipo 1, da mesma forma que o tipo 2, ele tem que fazer uma reeducação alimentar, ter uma alimentação saudável. Ele é estimulado a fazer atividade física e no tipo 1 o tratamento principal é com insulina, que é uma medicação injetável e hoje é uma medicação assim, muito aceita pelos pacientes diabéticos. Já os diabéticos tipo 2, além da reeducação alimentar e atividade física, nós temos drogas orais e injetáveis para o tratamento de diabetes, com foco no emagrecimento do paciente, porque na medida que ele emagrece, a gente consegue controlar melhor a doença. Ótimo. Doutor, tem um pessoal aqui, o Valmir, mandou e perguntou, boca seca tem relação com diabetes? A boca seca pode ser um dos sintomas do diabetes, já que na medida que ele urina mais, ele fica menos hidratado, começa a desidratar. E uma das manifestações da desidratação é boca seca. Então, o paciente tem boca seca, tem que ser investigado
em relação à possibilidade de ser portador de diabetes. Doutor Luiz, você falou muito da importância de fazer o diagnóstico precoce. Então, como que são esses exames? Como eles funcionam? Isso. Primeiro, pacientes com mais de 40 anos devem, pelo menos uma vez por ano, fazer os exames para o diagnóstico precoce do diabetes. E pacientes com menos de 40 anos de idade, os grupos de risco também devem fazer os exames. Quais são os grupos de risco? Quem tem antecedente familiar de diabetes, quem é portador de obesidade ou aumento da gordura abdominal, pacientes hipertensos, pacientes portadores de alteração de colesterol e triglicerídeos e pessoas que têm infecção genital de repetição, tanto homens como mulheres. E um dado assim importante, mães de filhos com mais de 4 quilos também têm um risco maior de desenvolver diabetes e devem ser acompanhadas. Tem mais uma perguntinha aqui, ó, da Claudiana. Meu pai é diabético tipo 2, ele ama leite fermentado. Ele pode continuar tomando, doutor? O leite é um produto natural, um produto extremamente saudável e assim não tem nenhuma contraindicação para o paciente diabético. É só lembrar que no leite nós temos um carboidrato, que é um açúcar, que é a lactose. Então a gente controla a quantidade de leite. Em média, a gente orienta o paciente para tomar até no máximo 4 copos de leite por dia. Tá certo. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Só lembrando o serviço rapidinho, tem serviços gratuitos para quem quiser fazer aqui em Joinville. E o endereço? Isso. Agora nós estamos no Novembro Azul, que também é do diabetes, e estão sendo feitos exames para o diagnóstico precoce de diabetes, que é a glicemia, que é a dosagem do açúcar no sangue, e a hemoglobina glicada, que é um exame para analisar o controle do diabetes. Eles estão sendo realizados no Centro Endoville, com agendamento prévio pelo telefone 3028-3001. Tá certo então, doutor. Muito obrigada pela sua participação e presença aqui. Foi um grande prazer.